bem, o Corinthians ele precisa de medidas emergenciais para escapar da Série B. O Corinthians ele não pode jogar uma Série B em 2025. O Corinthians precisa de medidas emergenciais para arrumar a casa. Salve, fiel, sejam muito bem-vindos ao Corinthians Informe. Agora vamos acompanhar as últimas novidades sobre o Timão e como a imprensa vem repercutindo a chegada do Depay ao Corinthians, né? Ele que sem dúvidas movimentou demais a janela de transferências. Muitos times queriam contratar o Depay, em especial times que são de fora do Brasil, né? Segundo informações ali, o empresário do Depay tentou colocar ele no Flamengo, mas acabaram não gostando da proposta e tudo mais. Esse o Corinthians chegou, colocou a proposta, mostrou ali pro Depay todo o projeto que o Timão tem em volta dele, né? E acabou conseguindo a contratação do atacante. O anúncio oficial ainda não saiu, mas segundo informações do jornalista Fabrício Romano, ele que é um dos melhores quando se trata de questões de transações internacionais, seria de que o Depay hoje fez todos os exames lá na Holanda, deu tudo certo e só falta chegar ao Brasil para assinar oficialmente com o Corinthians. Muito boa contratação e o Benjamin e companhia ali puderam debater e falar um pouco sobre o que esperar da chegada desse cara que vem certamente para movimentar o futebol brasileiro. Uma excelente contratação do Timão. Vamos comentar sobre isso no vídeo de hoje. Antes de começar, pedimos que deixe o like, inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade e, é claro, deixaremos o link do Domingão aqui na descrição para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. 3 gols em Copa do Mundo. São 3 gols em Copa do Mundo. Eu não tenho E 3 em Euro também. Não vou tirar os 3 gols de Euro dele. Mano, é uma boa contratação se vier. Por que eu falo se vier? Porque essas contratações eu gosto de esperar o anúncio oficial do Corinthians, do clube. Só isso. Então, eu ainda estou falando na condicional. Não, Benja, a expectativa é que ele se apresente até quarta-feira. Boa tarde a todos. Vai fazer os exames médicos aí entre segunda e terça-feira, lá na Europa mesmo. E aí ele se apresentaria aqui no Brasil, talvez na quarta-feira. Benja, cara, vou te falar a real, mano. Como diria o Michel Bastos aqui, outro dia conversando com a gente aqui em off, ele falou, pra quem tá com fome, um pão com manteiga é banquete. O Corinthians, ele tem hoje Não, mas peraí, Pedro Raul... Não é pão com manteiga aí, não. Não, mas é o que eu tô falando. Por exemplo, o Corinthians hoje ele tem Pedro Raul, ele tem Yuri Alberto. Por mais que o Depay não seja realmente aquele centroavante de origem, mas você monta por exemplo, o Corinthians campeão da Libertadores, Gabriel, era um time que não tinha centroavante. O 9 ali, entre aspas, o falso 9, era o Danilo. Era o Danilo que às vezes se enfiava entre os zagueiros aí e tentava uma bola aérea ali de cabeça. Mas o Corinthians ele jogava com o Jorge Henrique e Emerson Sheik lá na frente. O Liedson era banco naquele time, que era um camisa 9. Então, nesse ponto, Benja, você monta um ataque ali, vamos lá. Quem tá municiando é o Garro, na frente, o Thales Mágico e o Depay. Thales quem? Thales Mágico. Irmão, desculpa. Baita ataque. Baita ataque. Dali pra trás, pode ser realmente ali a Síria. Tá certo? Tipo, tudo bombardeado, feio. Mas hoje, Benjamin, do meio pra frente ali, Garro, Thales Mágico e Depay, se vier, baita time, velho. E aí tem um monte de corintiano assim, olha, mas é loucura, o Corinthians hoje ele tá numa situação difícil financeira falando. Não dá pra trazer um cara que custe aí quase 3 milhões por mês. Gente, custa caro jogar a Série B, mano. O Depay, se ele vier e entregar dentro de campo o que se espera dele, é um cara que vai realmente ajudar bastante. A Série B custa muito, Benjamin. Vê o Corinthians, por exemplo, vai gastar em 2 anos com o Thales Mágico 70 milhões de reais. Ok. Vê quanto o Corinthians deixa de arrecadar jogando um ano de Série B. É muito mais do que 70 pau. Muito mais. Eu vou divergir. Não, pra variar. Pra variar, não. Pra variar. É o seguinte, cara, porque o que eu vou falar não é popular. Eu não vou falar. Você tem 2 visões aí para contratação do Depay. Uma visão pro torcedor e uma visão para uma pessoa equilibrada. O torcedor, ele não quer saber, cara, ele quer jogador, entendeu? 90% dos caras que estão fazendo festa foram ver no Google quem era. Muita gente até não sabe, mas jogador de Copa do Mundo, seleção da Holanda. Muita gente. Pô, tá de brincadeira. Tem que ver no Google Coronado, Benjamin. O Depay não, você não tá sabia nem quem era, tá? Agora... Não, peraí, não. O que eu quero falar é o seguinte, e eu sei que vão xingar, porque o que eu vou falar é impopular. Tá com medinho? Não, por isso que eu vou falar. Olha aqui, quando eu estava no Arena SBT, o Duílio Monteiro Alves foi lá uma época e falou, era começo de ano, ele falou, olha, eu vou mandar um recado para o torcedor do Corinthians. Não esperem contratações, porque o clube não tem dinheiro, não tem como fazer loucura. 3 meses depois, ele contratou o Roger Guedes por um caminhão de dinheiro. Aqui resolveu. E de lá em diante,
começou a trazer um monte de jogador. E aí eu falei, ué, como é que faz, né? 3 meses antes, o presidente fala do clube que não tem como contratar porque não tem dinheiro. E aí, do nada, não sei. O Augusto, que aqui já falou várias vezes, a situação quando eu cheguei é muito pior do que eu imaginava. Ele, a frase é dele, não é minha, hein? Do Augusto. Aí teve o problema do primeiro patrocinador lá, o Vaidbet, que ele falou que era o maior patrocínio da história, e bababá, durou 4, 5 meses. Não sei por que também. Não se executou o contrato. História, até agora eu não consegui entender. Aí anuncia um outro. Parece que o dono desse Esporte da Sorte teve problema essa semana também. Está em todos os noticiários. E segundo, eu li que 80% vai ser pago pelo esse patrocinador. O Paulinho, quando veio, a Tausa, o Duílio falou que a Tausa ia pagar. Essa conta foi toda para o Corinthians. Segundo o Li, são quase 60 milhões do patrocinador para o DPay e um salário que ultrapassa os 3 milhões de reais. Ele ultrapassa 3 milhões de reais. Vou dar uma informação agora. O Flamengo já acionou. O Corinthians tem um contrato com a Abrax, das placas, e a garantia para receber o Mateuzinho estava no dinheiro da Abrax. O Flamengo acionou já, porque não recebe. Sim. O Corinthians não está pagando o Mateuzinho, não está pagando o Flamengo. Não vou entrar no mérito se o cara é bom, se o cara é ruim. Gente, a partir do momento que você compra um jogador, se ele é bom ou ruim, não interessa. Você comprou, você tem que pagar. O presidente do Cuiabá estava aí outro dia esbravejando no ar, que era um absurdo que o Corinthians não pagou o Ranieri. Você tem empresários aí, o André Cury mesmo tem 70 milhões de reais para receber. Ah, empresário, gente, não me interessa o que o cara é. Você tem uma dívida, você tem que pagar. Só me deixa preocupado de saber, o Corinthians tem dinheiro ou não tem dinheiro? O Augusto falou que precisava arrumar a casa. Sou torcedor do Corinthians, eu não nego isso jamais. Você fala pra mim, você quer DPay, você quer Gabigol, você quer Bruno Henrique, eu queria tudo. Mas aí tem uma explicação, Benja. Nessa contratação específica, eu concordo com você, o combinado não é caro. Se o Corinthians ele quis comprar o Mateuzinho, o Ranieri, enfim, tem que pagar esses jogadores. Só que na contratação específica desse jogador, tem gente falando, mas vai gastar todo esse montante desse dinheiro numa contratação de um jogador e tem 2 aí em aberto que o Corinthians precisa pagar. Mas houve um acordo, Benja, houve um acordo que essa empresa, ela ia fazer um montante aí dentro do contrato com o Corinthians, que 57 milhões eram voltados para a contratação de um grande nome. E esse grande nome é, no caso, o Depay, ou DPay, como vocês queiram. Ou qualquer outro jogador impactante. O salário também é eles que pagam? Então, Benja, é um montante. Eles vão investir 57 milhões, o Corinthians pagaria o restante. Olha, nessas cifras, Benja, o salário não chegaria ainda a 3, era 2.900 e qualquer coisa, juntando aí 2 anos de contrato, 70 milhões de reais. Você me desculpa, em se tratando de Corinthians e dos dirigentes e do que eu tenho visto nesses anos todos de Corinthians, eu não acredito em nada e em ninguém. Bom, mas a gente precisa se pautar na informação que foi dada pelo clube no acerto com esse patrocinador. O Duílio também falou, olha, o Paulinho que ele vai pagar é a Tausa. Eu também me baseei na informação dele. A Tausa nunca pagou. É uma contratação de um cara que está desesperado. Eu vejo essa leitura. Ele precisa desesperadamente de uma agenda positiva, de notícias positivas. Então ele traz... Porque o cara esquece dos problemas do dia a dia, a torcida fica entusiasmada, é um jogador de mídia mesmo, é um jogador diferente, ele pode não estar no maior momento da vida dele, mas é um cara jovem ainda, de 30 anos, ele traz mídia, ele traz recursos, o torcedor vai ficar entusiasmado, vai buscar no aeroporto, vai lotar o estádio na estreia dele e tal. Só que contratação é o seguinte, contratação boa é que dá certo. Tudo é aposta. Se ele vier e não jogar bem, a torcida vai xingar, vai reclamar. O torcedor do Corinthians, ele lota o estádio com DPay ou sem DPay. Mas é outra situação. Você faz a apresentação do DPay. O Flamengo precisava ganhar, deu mais de 45 mil. É outra situação. Você faz a apresentação do Carrijo, por exemplo, que o Corinthians está buscando atrás, não vai lotar o estádio. O DPay, você faz uma apresentação especial, você lota a Neoquímica Arena. Você cria uma situação positiva, que é isso que ele quer. Eu vou dar um exemplo aqui citando o rival do Corinthians, o Palmeiras. O Palmeiras contratou o Felipe Anderson. Contratação na época, todo mundo falou um monte, e ele realmente é um jogador importante, tinha mercado na Itália,
Ele não é o principal jogador do Palmeiras hoje. Ele não é o cara que resolve os problemas do Palmeiras. É um moleque de 17 anos. Eu acho que essa contratação é muito mais para abafar tudo que está acontecendo lá, que também é uma vergonha, hein? Quinta-feira eu fui ver uma coletiva, velho, de Mário Gobi criando um movimento de reconstrução SCCP. Esses caras estão fazendo barba com óleo de peroba, velho. Os caras que destruíram o Corinthians querem criar um movimento para reconstruir. Quer dizer, Mário Gobi e companhia virar terceira via, isso, eles estão tirando sarro da torcida do Corinthians. O que é melhor, você falar do Mário Gobi ou da contratação do Memphis? Não, mas é muito melhor você falar da contratação do Memphis. A contratação do Memphis, do Depay, como torcedor, é óbvio que é legal. Só que eu me baseio no que eu ouço, no que eu ouvi do próprio presidente do Corinthians. Gente, o Corinthians não paga ninguém. O Corinthians está devendo 2 bi. E a Gaviões da Fiel, que está fazendo um movimento para pagar o estádio. O salário está em dia no Corinthians? Não sei te falar. Porque a gente, como jogador, também passa por isso. Por exemplo, salário atrasado. E aí você vê contratação. Aí você vê o cara contratando um jogador por 60 mil. Não, o problema é o seguinte: e se pingar o dele e não pingar o do resto? Não, aí é problema. Ó, minha Siri. Opa! É a sua Siri? Não tá nem no meu bolso. Pergunta pra ela quem falou foi. Em pagar, pergunta pra sua Siri. A Siri quem era Davi, quem era Golias? Pergunta aí pra Siri. Ei, mano. A Siri vai responder. Quem era Davi, quem era Golias? Ela vai acertar, ele não. Vocês estão fazendo é blasfêmia. Mas, ô Benja, aí que tá, você é um grande fã de Raul Seixas, cara. Raul Seixas dizia o seguinte, Noriega: quando todos praguejavam contra o frio, eu fiz a cama na varanda. Então a gente tem que fazer isso, Benjamin. Então depois, Paulo Coelho fazia as letras. Paulo Coelho é o caramba. Paulo Coelho é o caramba. Ele não fazia as letras do Raul Seixas? Gente, não, quem é Raul Seixas? Você não vai botar. Para, Raul Seixas é gênio. Mas quem era o parceiro dele? Então, depois não reclamem. Olha, a dívida explodiu mais ainda. Olha, o Corinthians não paga ninguém. E agora? Aí vão fazer o quê? A torcida pagar também jogador? Mas, ô Beija, esse é um all-in pra permanecer na Série A, cara. Eu não caro acho. Pro Corinthians é jogar a Série B, cara. Você tá de brincadeira, como eu não acho? Olha, é número. Gente, Beija, se o Corinthians cai pra Série B, essa antecipação de contrato que ele assinou com a empresa que tá organizando os direitos televisivos, o Corinthians ele recebeu 150 milhões ali de antecipação de contrato. Se ele cai pra Série B, essa antecipação vira empréstimo. Deixa eu te falar. Como não? Deixa eu te falar. Tá louco. Deixa eu te falar. Eu não caio nessa ladainha, gente. Vocês me desculpem. Vai vir? Ótimo. Vai ser legal? Ok. Agora, então depois, não venha dar entrevista aqui dizendo... Mas o torcedor faz o quê, Benjamin? Ele começa a vaiar o Memphis, fala, não quero, que absurdo. Não estou falando Vai isso. depender de Yuri Alberto e Pedro Raul. Não estou falando isso. Esquece o jogador. Eu estou falando dos dirigentes do Corinthians. Não venham depois chorar as pitangas em microfone dizendo, olha, a herança é maldita, olha... Não sei mais. Peraí. Não sei mais o que fazer. Já discordo. Olha, não sei mais o que fazer. Gente, ou o Corinthians começa a tomar um rumo e acertar a vida dele, ou o negócio vai virar pior do que está. Vou repetir. Aqui nesse programa, o Augusto Melo falou, gente. Aqui. É muito pior do que eu imaginava. Gente, tá na hora de investir na base. Investe na base. Ô, Beija, base é processo de médio a longo prazo, cara, não é curto prazo. O Palmeiras vendeu 3 moleques, que resolvia hoje todo o problema financeiro do Corinthians, todo. Mas base é médio a longo prazo, Beija, não é pra ontem. Mas não está se investindo. Mas o Corinthians hoje precisa, Benjamin, do Corinthians, imediato. O Corinthians não precisa pensar lá na frente, ele precisa de mais nada, se livrar da Série B. O Corinthians precisa arrumar a casa. A Gaviões, que precisa, mas uma coisa independe da outra. Está fazendo um movimento para pagar a dívida. Uma coisa depende da outra. Daqui a pouco vai ter que fazer mais um movimento para pagar a dívida de jogador. Ô, Benja, com relação a esse jogador aí, o Memphis, é um cara que eu concordo com o Nori, ele movimenta o mercado. É bom pro Corinthians, mas é que tá, esse especificamente que tá gerando a polêmica toda. Eu vou colocar como exemplo aqui, claro, guardadas as proporções, não tem nada a ver tecnicamente um jogador com outro, mas vou colocar o Cristiano Ronaldo, quando ele foi pra Juventus. O Cristiano Ronaldo, Gabriel, em um mês que ele chegou lá na Itália para jogar na Juventus, só o que ele vendeu de camisa pagava o salário dele.
dele, Benjamin. Só o que ele vendeu de camisa. Você botou com relação... na mesma frase? Não, tanto que eu falei, guardadas as proporções. Não, mas não tem proporção. O Memphis, se ele chegar no Brasil, Benjamin, a campanha publicitária que o Corinthians vai investir nele, venda de camisa e tudo mais, boa parte do salário dele vai estar atrelada à venda de produtos dele próprio. Caramba, velho, como você mudou de uma semana pra cá. Como mudou? Quer dizer, então a diretoria tá espetacular. Não, pelo que ideia de contrário. marketing Benja, eu não maravilhosa. discordo. Benja, eu não discordo de absolutamente nada que você falou. Porém, o Corinthians ele precisa de medidas emergenciais para escapar da Série B. O Corinthians ele não pode jogar uma Série B em 2025. O Corinthians precisa de medidas emergenciais para arrumar a casa. Fato. Mas uma coisa independe da outra. De medidas emergenciais. Eu não discordo de absolutamente nada que você falou. Porém, o Corinthians ele precisa de medidas emergenciais para escapar da Série B. O Corinthians ele não pode jogar uma Série B em 2025. O Corinthians precisa de medidas emergenciais para arrumar a casa. Fato. Mas uma coisa independe da outra. Gabriel, você jogar na bola, Gabriel, o cara tava aqui, o presidente do Corinthians, dizendo a situação é muito pior do que eu imaginava, o Corinthians não tem dinheiro. Aí trouxe um patrocinador, foi embora 4 meses depois. Trouxe outro. Essa é uma discussão aí que se a gente deixar será interminável, né? Porque muita gente fala aquilo que o Ben já tá dizendo, né? Que o Corinthians talvez não consiga pagar essa contratação do Depay, né? Que é um jogador muito caro. Nesses 2 anos serão mais de 70 milhões de reais, se eu não estiver enganado. Óbvio, tem a patrocinadora que vai arcar ali com boa parte desse valor. Também tem as ações publicitárias que o jogador quis que tivesse no contrato lá, que se ele fizesse X publicidades, ganharia tanto, isso, aquilo, porque ele sabe que o Corinthians vai investir demais na imagem dele, e certamente é um grande, assim, que nem aquilo que o Mano falou também, que eu concordo bastante, é uma grande visibilidade pro Corinthians. Muitas empresas vão querer chegar, não, eu quero fazer parte, eu quero que minha marca atrelada aí ao Depay e tudo mais, e principalmente se não cair, já é um grande ativo para a próxima temporada. Sai para 2025, Brasileirão e tal, e começar com um jogador de alto nível. Tá pensando também no Carrilho ali e mais alguns outros jogadores. Então, assim, o Corinthians vem forte. É claro, tem que se organizar financeiramente, não pode também sair fazendo as coisas de qualquer maneira. Eu gostaria de saber de vocês, né? E aí, são contra ou a favor da chegada do Depay ao Corinthians? É claro, tem que botar tudo no mesmo balanço. Não só o jogador, tem que colocar também a parte financeira, se compromete, se não compromete, se era melhor continuar com o time que tá aí para brigar por esse ano e ano que vem recomeçar. O que vocês acham? São muitas discussões para serem feitas e a gente gostaria de saber o que vocês pensam sobre esse assunto. Daqui a pouco voltaremos com mais informações. Um grande abraço e até logo mais. Valeu!